Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo de bate-papo que hoje eu tô na correria. Aliás, estou sempre, né? E às vezes não dá para fazer um material de qualidade por conta do meu trabalho, né? Mas eu vou conseguir implantar o ritmo que eu quero implantar de qualidade no meu trabalho aqui, ó. Eu queria falar hoje de um tema que, que eu considero muito importante ser falado. Eu acho que eu tinha até falado da outra vez, mas eu vejo que é necessário ser falado e ser dito. Quando eu tinha 18 anos para 19 anos, eu, eu queria muito me relacionar. Tinha vivido bastante um tempo dentro de uma igreja e não tinha muito foco muito para a questão de relacionamento, né? E naquela época eu estava até muito focado no batismo do Espírito Santo naquela época, né? Mas quando eu voltei os meus olhos para o relacionamento naquela época, eu vi a necessidade de ter que estudar, de ter que buscar o conhecimento, de ter que compreender as coisas. Por quê? Porque naquela época a minha referência sempre era o cara, o cafajeste, o mulherengo, o Zé Galinha, o canalha, o cafajeste. E eu sabia claramente até que ponto ele ia conseguir ter o avanço, e eu também sabia claramente que até que ponto, de fato de verdade, ele começaria a voltar para trás. Então eu tinha que entender como funcionava o relacionamento naquela época. Eu me lembro até que algumas vezes eu falei assim, pô, cara, a mulher deveria vir com o manual, porque tem coisas que eu não compreendo, não entendo. Isso naquela época, tá? Eu estava começando a me voltar para relacionamento. Quando hoje eu vejo a morte de muita gente por feminicídio, como eu acompanhei um caso que o cara estava namorando, né, uma pessoa, e aí o ex não aceitou o desmanche, e aí foi para matar o atual namorado da ex, matou o atual namorado da ex e matou a ex. E as duas crianças, né, de relacionamentos anteriores, né, no caso, segundo a reportagem, né, presenciaram isso, né? Ou seja, vai crescer uma sem mãe e sem pai, porque a mãe está morta, o pai está preso, e o outro vai, se a mãe tiver viúva, vai ter a mãe, mas não vai ter um pai, né? Você tem uma quebra ali de ordem, de convívio, né? De organização de convívio, de estrutura. E o problema sempre que eu penso, é que a gente vive dentro de uma realidade que a gente não controla nossas próprias coisas. Os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço e os intermediários controlam a nossa realidade. O que a gente vai fazer, deixar de fazer, etc, etc. E aí o problema fica naquela questão de um relacionamento prioritário. Um relacionamento que é insolúvel, dissolúvel no caso, imagina aqui. Ele não pode se romper, ele não pode se ajustar, ele não pode, de uma certa forma, modificar, ele não pode ali ter uma reformulação. É aquele relacionamento que é pro resto da vida. E dentro de uma realidade que a gente não conhece nenhum mundo que a gente vive. A gente muitas vezes fica inacessível para boas partes das coisas. Então, quando acontece uma dissolução de um relacionamento, o ser humano ele tende de uma certa forma a não aceitar. Mas eu penso que esse problema não está relacionado diretamente com o ser humano não aceitar, e sim com um modelo que prioriza, de fato de verdade, o relacionamento monogâmico e traz um caráter indissolúvel esse relacionamento, ou seja, perpétuo.
não tem direito de corrigir, não tem direito de direitar, não tem direito, assim, de uma certa forma, entender se realmente vai se adaptar, se realmente vai dar certo. Ele se torna indissolúvel, ele se torna perpétuo. Então, a gente já chega dentro do coletivo com esse tipo de modelo de relacionamento, um modelo antigo, e que não dá condições para ajustar, reformular, modificar. O contrato, quando ele é feito, ele é indissolúvel. E dentro de uma realidade que a gente passa por transformação, a gente passa por modificações. Nem sempre esse modelo que é apresentado, nem sempre a gente vai ter condições de fato de verdade de viver a dois, porque o modelo que é apresentado, que é obsoleto, ele não é um modelo que prioriza a vida dois, ele é um modelo que prioriza as folgas, o descanso, onde boa parte da nossa vida ela é concentrada para o trabalho, para os afazeres. Então existe de fato de verdade um erro muito bruto no relacionamento monogâmico e num relacionamento de caráter perpétuo, né, indissolúvel, que a figura principal durante o relacionamento não é a pessoa. A figura principal durante o relacionamento é o trabalho. A pessoa trabalha 8 horas por dia. Chega em casa, vai lavar uma louça, a pessoa vai arrumar uma casa, ela vai fazer a comida, ela vai lavar o uniforme, vai ver as crianças, ela vai jogar o lixo fora, vai pagar uma conta, vai comprar alguma coisa, vai ver a casa, a obra que está feita, vai buscar um equipamento eletrônico. Ou seja, lá para as 10, 9 da noite que a pessoa vai parar para descansar. Então, como que um relacionamento ele vai ser prioritário se 12, 14 horas por dia a gente passa trabalhando? Qual é a moral disso de fato de verdade? Nós temos um coletivo que não aceita a dissolução, que não tem uma capacidade de resolver aquela situação, porque ela nunca foi preparada para isso, sempre venderam um roteiro pronto e que está tudo certo e pronto, acabou. Ou seja, que vende uma ideia que 100% vai ser eficiente para todo mundo. E se tenta dar uma solução na questão da morte das mulheres, no caso, onde o problema está no modelo, que ele já é obsoleto, entendeu? Eu falo por mim, uma pessoa que trabalha 14 horas, 12 horas por dia, por mais que uma pessoa ela tenha um interesse, um libido, ela vai dar prioridade para o trabalho dela. Porque se ela não tiver o dinheiro para poder trocar por algum produto, para ela continuar vivendo, ela vai voltar a ser morador de rua, ela vai voltar lá para o ponto do zero, ser um Tarzan da vida, ou seja, não vai ter nada. Então, esse modelo de monogamia, ele é um modelo desgastado. Ele não coloca, de fato de verdade, as pessoas em prioridade. Ele coloca as pessoas como segundo, terceiro. E esse caráter de dissolução no caso, que acaba se perpetuando, ele também não dá a condições de ajustar, corrigir, revisar. Porque conviver com um ser humano dentro de uma realidade, materialmente falando, que tudo é limitado, que tudo é escasso, que tudo é uma correria, que toda hora você está resolvendo um problema, que toda hora você precisa ali fazer alguma coisa. Não é um ambiente saudável, não é um ambiente de fato de verdade bom. Porque toda hora você está com a mente para resolver as coisas, não está com a mente no relacionamento. Então isso provoca o quê? Um barril de pólvora. Um barril de pólvora, porque a gente é condicionado a olhar para o relacionamento no caráter de perpétuo, no caráter de insolúvel, não se dissolve. É para sempre. E dentro de uma realidade que muitas das vezes, nem sempre as nossas escolhas são nossas, muitas vezes por questões externas, muitas vezes por questão de coletivo. Então eu senti essa necessidade de falar sobre isso, dizer sobre isso, e cara, e vai aumentar. Vai aumentar, porque esse modelo de relacionamento monogâmico, ele é um modelo do passado, dentro de uma realidade que as pessoas não têm tempo.
Eu me lembro que a minha mãe, para poder me criar, ela me levou para trabalhar, ela me levou para trabalhar junto com ela. Ou seja, para eu ficar junto com ela. Por quê? Porque ela não ia ter tempo de chegar em casa e de cuidar de mim. Então eu morava dentro do serviço dela porque ela não tinha tempo. Não tinha tempo. A patroa da minha mãe, ela sempre falava também que colocou o filho lá no. Não era orfanato, né? Era um instituto lá que cuidava das crianças, porque ela tinha que trabalhar, não podia deixar as crianças presas dentro de casa. Ou seja, não é um coletivo, uma realidade que a gente vive como uma comunidade, como uma família, é uma realidade que a gente vive numa empresa. E numa empresa que quem é o nosso dono, de fato de verdade, é o nosso patrão, porque a gente não se sustenta mais. Entendeu? Eu ouvi muito isso da patroa da minha mãe falando sobre isso. Olha, não tinha condições de deixar meu filho aqui em casa, meu marido tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. Ela falou o nome da instituição que eu não me lembro. Não me lembro, mas ela deixou lá numa instituição para poder aprender enquanto ela ia trabalhar. Então, esse é o problema. É uma rigidez que tem sobre essa questão que ele não comporta essa realidade. E que vai demorar um pouquinho para poder isso mudar. Tá? Então é isso, gente, que eu queria falar. Não vou editar. Avalie o vídeo aí, deixe o seu like. Like ou negativo, independentemente. Mas, infelizmente, esse é um problema sério. Fui, gente.